Fala pessoal, boa noite. Aqui é Thiago e mais uma vez com as informações da nossa política e de tudo mais que possa ter acontecido de interessante no Brasil nos últimos dias, nas últimas horas. E um dos destaques do que aconteceu nesses 2 últimos dias, basicamente o que aconteceu hoje, foi a aprovação do projeto de o projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais. Esse projeto ele tinha umas armadilhas, o governo queria criar, tinha colocado ele quase como um segundo projeto da censura, mas os deputados conseguiram mudar muita coisa dele e o foco, pelo que eu li, realmente continuou sendo as crianças. As pegadinhas, as armadilhas que tinham dentro desse projeto, foram desarmados pelos deputados da oposição. E até estava lendo aqui um pouco no site da própria Câmara a opinião de alguns deputados, e ele ficou muito mais específico, ficou menos aberto a possíveis armadilhas. Aqui, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, vice-líder da minoria, disse que as mudanças no texto do relator corrigiram vários pontos que preocupavam a oposição por possibilidade de censura. Haverá critério, segundo a deputada, haverá critério para que se possa aplicar qualquer punição. A agência de fiscalização não será uma autoridade escolhida pelo executivo, mas criada por lei, declarou. A gente tem que ficar de olho porque o PT ele é muito bom em aparelhar essas agências. Mesmo sendo uma criada por lei, se não ficar de olho, ele vai criar essa agência completamente cheia de pessoas do PT e da esquerda e vai dar um jeito de usar isso para censurar a oposição, que é tudo que o PT quer. Esse projeto também ele não vai só regular o acesso das crianças à internet. Ele vai regular também jogos, redes sociais, softwares, tudo que possa ser acessado por crianças. Nessa lida que eu já dei, nessa revisão que eu já fiz sobre ele, eu vi que jogos não vai poder mais ser permitido a venda de itens de jogos por dinheiro. E vai ter um controle absurdo de loot box para jogos. Há um tempo atrás tinha uma deputada da esquerda, agora não lembro qual é, que ela queria praticamente acabar com o Roblox. E esse projeto ele faz parte do que ela queria para dificultar a vida desses jogos. O deputado Kim Kataguiri, do União, São Paulo, afirmou que o projeto aprovado está 1000 vezes melhor do que o governo propôs. O total controle e a total vigilância que o governo queria no texto original, colocando o projeto de lei da censura disfarçado em um projeto de lei de proteção das crianças, foi desmontado pelo relator. Então, não ficou tão ruim, não ficou absurdo da maneira que foi proposto originalmente. Originalmente era uma tragédia esse projeto. Era basicamente era um projeto de censura com adesivo falando para tomar conta de crianças, mas na verdade era um projeto de censura. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que foram retirados do texto todas as possíveis censuras. Eu espero que sim. Crianças e adolescentes serão prioridade deste parlamento. Nesta hora não existe bandeira partidária ou ideológica. Na defesa das crianças e dos adolescentes. Queremos sempre estar juntos, declarou Sóstenes. Eu só espero que isso não seja só algo pontual e focado para surfar na onda do vídeo do Felca, que é uma das especialidades da esquerda. Mas, se nesse projeto a gente teve um alívio da censura que poderia ser, para compensar, na CCJ do Senado foi aprovada o novo Código Eleitoral. Cara, é um absurdo. É a lei de fake news disfarçada em Código Eleitoral. E talvez até pior. O texto estabelece, entre outros pontos, uma regra de afastamento para que militares e juízes possam disputar a eleição. Beleza. Eu acho isso daí um absurdo. Eu acho isso daí reserva de mercado para políticos de carreira. E também cria uma cota que destina 20% das cadeiras do Legislativo para mulheres.
Olha, eu acho esse lance de cota para as mulheres algo bem complicado, porque não é proibido das mulheres se candidatarem, basta elas quererem. O tanto que acontece muitas vezes que os partidos são obrigados a catar a mulher, porque nenhuma quer se candidatar para tentar cumprir a cota de mulheres. Aí cai naqueles casos que a mulher não quer se candidatar, ela não faz propaganda, não faz campanha, recebe pouco voto e fica na mão do TSE definir se aquela campanha daquela mulher foi falsa ou não. Muitas vezes é alguém que nem queria se candidatar e não encontraram alguém que queria se candidatar, tiveram que botar qualquer uma só para preencher a cota. Isso me lembra um caso que teve, agora eu não lembro qual foi a cidade do Brasil, que colocaram que tinha que ter no mínimo 20% de mulheres Uber. 20% de mulheres motoristas de aplicativo. E vamos supor, agora eu não lembro os números de cabeça, vamos supor que tivessem 100 Ubers na cidade. Eles teriam que colocar 20 motoristas mulheres. E eles não encontraram 20 motoristas mulheres. O que aconteceu? Para atender a lei, eles tiveram que diminuir o número de motoristas homens. Então essa é a minha ressalva contra essas cotas para mulheres. Porque não é proibido. Então, se a mulher quiser participar, se a mulher quiser se candidatar, ótimo, ela pode fazer isso. Se ela perceber que está tendo uma dificuldade, barreiras do partido para que ela se candidate, sou fortemente a favor de que ela denuncie e o partido seja punido por causa disso. Mas colocar cota, tem vezes que tem áreas que as mulheres não têm tanto interesse quanto os homens. E política é uma delas. Porque política é algo... não tem outra palavra para definir a não ser quase que selvagem. Política é uma furação de olho atrás da outra. E não é toda mulher que tem estômago para isso. Porque é algo complicado. Eu lembro da época que eu era de movimento estudantil, de grêmio, e já era uma baixaria total. Eu vi coisas nesse momento, nessa época de movimento estudantil, de grêmio estudantil, que até me afastaram da política por um bom tempo. Me afastaram ao ponto de nem querer acompanhar. Eu realmente não faço parte, não sou filiado a partido político nenhum, mas o que eu vi na época de movimento estudantil me fez até pensar se eu queria ter o mínimo contato com aquilo. Mas infelizmente, se você não se interessa por política, você vai ser governado por alguém que se interessa. Então, eu acho que política todos deviam saber um pouco e todos deveriam estar minimamente informados. Mas, voltando, a oposição conseguiu colocar algo em relação ao voto impresso. Eu não acho que vai mudar muita coisa, porque não é uma mudança rápida de acontecer e eu duvido que esteja disponível para a eleição de 2026. Isso se o STF não virar e falar que isso é inconstitucional, cala a boca e aceita. A proposta aprovada por 14 votos a 12 prevê que após a confirmação dos votos de cada eleitor, a urna deverá imprimir o registro de cada voto. Na sequência, o comprovante será depositado sem contato manual do eleitor e de forma automática em uma urna lacrada para fins de verificação. Acho interessante que, como diz o ditado, não basta para a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. E mesmo que as urnas eletrônicas funcionem muito bem, e eu acredito que elas funcionam, mas isso daí seria algo até para ajudar as pessoas que não entendem tanto de informática visualizar um pouco melhor a transparência do processo. A inclusão do voto impresso contrariou a orientação do relator Marcelo Castro. Ele havia rejeitado a medida sob a argumentação de que a segurança da nossa urna eletrônica, que tem sido utilizada desde 96, é hoje sabidamente reconhecida. Concordo com ele, mas se você pode criar mais um processo de verificação, não vejo mal algum. Teve também proposta para moderação do conteúdo da internet. Basicamente, esse projeto vai criar uma lei de fake news que fica vigente desde o primeiro dia do ano eleitoral. E tem muita coisa em aberto. Isso daqui foi uma das piores coisas que eu vi. A moderação de conteúdo é utilizada para derrubar, sem qualquer decisão judicial, postagens que infringem leis ou termos de uso das redes.
Segundo o texto, no entanto, as plataformas terão de divulgar até 1º de junho do ano eleitoral as políticas e regras de moderação. A proposta estabelece que a moderação ou limitação do alcance de conteúdos não deve ser implementada visando desequilibrar a igualdade de condições entre os candidatos. Beleza, mas será que o governo não vai influenciar nisso? O parecer de Marcelo Castro proíbe disparos de mensagem em massa. Isso já era proibido. O uso dessas ferramentas poderá levar a punições. Segundo o texto, não serão considerados disparos em massa o envio de mensagens a pessoas que solicitarem anteriormente ou aquelas feitas em conversas privadas. Mas pelo texto dá brecha para você entender que posts em redes sociais podem ser considerados disparos em massa. O projeto cria uma espécie de índice de confiança para pesquisas eleitorais. O indicador vai comparar índices registrados em levantamento do Instituto de Pesquisa e o percentual efetivamente obtido por um candidato eleitoral ao executivo nas últimas eleições. Segundo o texto, todo levantamento serão divulgados com esse indicador. Aqui é algo para tentar tirar um pouco do viés das pesquisas. Quem acompanha um pouco mais disso, quem acompanha a política, sabe que as pesquisas eleitorais são enviesadas. Mas aqui está o creme de la creme da censura. Em relação ao fake news, o projeto pune a divulgação de fatos sabidamente verídicos. O que são fatos sabidamente verídicos? Para atrapalhar o processo eleitoral. Segundo o texto, esses conteúdos serão considerados propagandas irregulares. Por exemplo, teve uma reportagem que eu vi falando sobre as COP, sobre esses eventos, esses encontros climáticos. E quem fez a reportagem botou uma foto simplesmente decorativa para a reportagem, para falar que era gasto mais com jatinhos, que um jatinho que eles usavam para ir gastava mais do que o carro que uma pessoa comum gastava de gasolina. O ano emitia mais CO2 do que o carro de uma pessoa comum durante um ano inteiro. E só por causa daquela foto consideraram a reportagem fake news. E nesse caso, se usasse o mesmo critério, quem fez a reportagem poderia ser punido por causa de uma foto meramente ilustrativa. Durante a campanha, informações falsas contra candidatos ou contra o sistema eleitoral poderão levar a pena de reclusão de 1 a 4 anos, além do pagamento de multa. E o que é informação falsa? Em 2022, considerar informação falsa falar que o Lula era próximo ao Maduro. E logo assim que ele assumiu, o Maduro foi recebido por ele com honras de chefe de Estado. E o pessoal que foi punido teve suas postagens retiradas por falar que o Maduro era amigo do Lula. Então, é aqui que vão bater para calar a oposição. Eu tenho certeza que isso vai ser usado para tentar silenciar e tentar amordaçar completamente a oposição. Esse projeto é horrível no todo. E ele acabou de ser aprovado na CCJ do Senado. Vai ser votada a urgência dele. E vamos ver o que vai dar. Mas ele é péssimo. E tenho certeza que, passando do jeito que está, vai servir como uma lei de mordaça para a oposição nas eleições. Espero que as coisas mudem até lá. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, segue o perfil. Me ajuda a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que a nossa informação alcance as pessoas que estão sendo informadas somente pela mídia tradicional, que é completamente enviesada e é basicamente uma assessoria de imprensa do governo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.